Você? Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje nós teremos uma live super especial. Além de ser com uma profissional especial e muito capacitada, terapeuta ocupacional Cláudia Antelo, é com uma pessoa que eu amo muito, que é muito importante na minha vida. Vamos lá esperar ela entrar. Vamos ver que nós estamos aí guardando a Cláudia. Bom, no nosso simpósio, né, nesse evento que a gente está realizando no mês de abril, que é o mês que a gente dedica à conscientização a respeito do transtorno do espectro autista. Então, eu estou convidando vários profissionais de diversas áreas para estarem com a gente, explicando e falando sobre as possibilidades de tratamento e de diagnóstico, né, de vários aspectos em relação ao TEA. Né? Toda vez que a gente fala TEA aqui, é transtorno do espectro autista. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Estava E falando aqui que vocês? como eu tô feliz de fazer essa live com você. Que bom. Eu também, com certeza. Estou tentando ajustar aqui para poder mostrar um pouquinho das imagens que eu separei Então, a também. Júlia tá. Essas imagens são as que você passou para a Júlia? Tá. Ela vai tentar entrar aqui, porque dá para entrar em três na live, e ela vai mostrar pelo computador com o celular, Ah, beleza. tá? Combinado. Uhum. Antes da gente começar a entrar nessa parte mais teórica, Aham. mais prática do negócio, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um Claro. pouquinho quem é você, sobre o seu método, tudo isso, para depois a gente poder entrar no assunto específico. Com certeza. Então, é com muito prazer que eu estou aqui nessa live, né? A gente juntar nossos conhecimentos. Eu sou terapeuta ocupacional, tenho formação em pós-graduação na área de neurologia infantil e adulto, e tenho mestrado em desenvolvimento motor da criança, né? Meu mestrado eu fiz em Portugal e a pós-graduação eu fiz em Lins, no estado de São Paulo. Juntando todas as necessidades, né, dos pacientes, e juntando os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu passei a raciocinar de uma forma diferente as técnicas de taping, né? O taping, ele é originário da Coreia, ele tem todo um método que já é pré-estabelecido, e eu não nomeio o meu trabalho como um método, e sim como um raciocínio clínico, né? Que é a maneira que se tem de fazer uma aplicação consciente, de você ter exatamente a ideia do que você faz no momento que você faz a opção de técnica, de produto e traça os objetivos. Então, eu fui Uhum. juntando tudo isso para a gente chegar aqui onde nós estamos hoje e mostrar para as pessoas, para que todos conheçam. Ah, que maravilha. Então, o nome dessa técnica que você utiliza, então, é o taping funcional normal, não tem diferença da faixa, não sei os nomes É, eu, técnicos eu daí. Eu É o, tenho uma faixa que é diferenciada, na verdade duas que são diferenciadas, porque eu mandei produzir da forma que eu achava que seria mais adequado para aquele tipo de paciente. Então eu sim. tenho uma bandagem que chama-se o Baby Panda, que é a estampazinha dela é de panda, e ela foi produzida especificamente para pele de crianças, tá? Ah, que Então, legal. assim, para aqueles que têm a sensibilidade na pele, que têm uma pele mais sensível a alergias, a reações, né? E também a hora de Então, tirar, né? Porque às exato. E vezes. assim, o tempo de permanência também, né? Porque a pele do bebê, desde da UTI neonatal ou até mesmo do idoso, ela é muito sensível. Então, dependendo da cola que é colocada na hora da produção, que é colocada na bandagem no momento da produção, ela pode ou não acabar agredindo a pele. Entendi. Então, acaba que o tempo de permanência na pele tem que ser menor para que não tenha agressão. Então, quando eu fui produzir essas duas bandagens, eu pedi um determinado tipo de cola que é adequado para peles sensíveis, Entendi. né? Nessa do Baby Panda.
E a outra que é diferenciada é a 4D, porque ela tem elasticidade nas 4 direções e ela tem fio de viscose, de seda. Ela não é de algodão. Então, Nossa, ela que é muito fantástico. mais confortável, exato, ela é muito mais confortável. A cola também é para peles sensíveis, só que ela tem uma técnica específica de aplicação, que diferencia ela das demais, né? Uhum. Então, E assim, aí, sempre digo que o tape, ele é muito conhecimento. Você tem que conhecer tanto o produto quanto os objetivos para poder ter um bom resultado. uhum. É porque assim, eu tô perguntando, porque assim como nas terapias neurocognitivas, a gente vê muitas coisas novas sendo aplicadas de uma maneira não tão Adequado. efetiva, Isso, porque as pessoas não se aprofundam tanto, né? E aí exato. acabam fazendo cursos muito rápidos, coisas muito superficiais, e aí a gente não alcança o resultado que a gente espera, né? Que Só é para ter, possível, na verdade, né? A gente não consegue só para extrair ter o uma melhor daquilo. ideia, assim, eu fiz o meu primeiro curso em 2007. Nós estamos em 2021, né? E eu ainda me considero uma pessoa que está aprendendo muita coisa, né? Porque cada paciente é uma lição nova, né? Cada paciente ele tem uma reação diferente, ele tem pode ter o mesmo quadro neuromotor e apresentar reações completamente Completamente diferentes diferente. a uma mesma técnica, ao mesmo Uhum. produto. Então, isso eu falo que é uma escola eterna, né? A vida toda que eu passar trabalhando com isso, eu vou estar sempre Sempre. percebendo e adquirindo conhecimentos para ser utilizados em novas oportunidades, né? E a gente vem Maravilha. observando muito isso nas questões do autismo, né? O Sim. autismo, ele se manifesta de diversas É muito formas, específico, né? Assim, né? cada caso é um caso. Exato, Mas antes da cada gente entrar caso é um nesse caso. assunto, tia, não vai ter jeito. Eu vou ter que chamar de tia, gente. Não tem Pode jeito. A minha chamar. tia, eu não vou conseguir falar Cláudia. Não dá, Não, gente. pode. Por Não favor. dá, né? Não dá. Pode falar. Então, assim, antes da gente entrar nesse assunto, tia, eu quero pedir para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente pegar esse aviãozinho que tem aí no cantinho do celular de vocês e encaminhar essa live para as pessoas que vocês acham que podem receber informação, que podem aproveitar essa live para Com adquirir mais certeza. conhecimento, para talvez Uhum. conhecer essa técnica que ainda, apesar de ser muito estudada, ainda é nova, não tem muita gente que sabe, principalmente famílias, né? Os profissionais ainda estão mais por dentro, mas os familiares às vezes não conhecem, né, do portador do TEA. Então, Com encaminhar aí certeza. todo mundo encaminhar um aviãozinho para quem vocês acham que possa ser importante assistir essa live aqui com a gente, acompanhar com a gente. Porque eu Com tenho certeza. certeza que a tia Cláudia vai contribuir demais, né, para os Vamos tentar. profissionais da terapia ocupacional, para os fisioterapeutas, né, o que eu Uhum, puder trazer em relação à parte neurocognitiva, que são uhum, coisas diferentes, mas como a gente vem falando aqui nas lives, né, o ser humano é um ser uhum, integral. Então não tem como a com gente certeza. dissociar o impacto de um Uhum, tratamento no outro, né? A gente tem que acostumar e se habituar a olhar para o ser humano não por partes. Ah, o cardio, o neuro, o físio. Não, o ser humano ele é um ser único e integral. Então, é essa integralidade, né, essa multidisciplinaridade que faz com que o resultado, principalmente no TEA, seja efetivo. Se a gente com tentar certeza. trabalhar de maneiras isoladas, a gente perde tempo, a gente perde investimento e a gente perde, mais importante de tudo, qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, Nossos o pacientes. objetivo que eu tive fazendo essa série de lives e o simpósio é trazer mais informação para que os familiares e os profissionais, porque aqui em Campo Grande eu ainda vejo que tem muito profissional que desconhece alguns tratamentos que são muito importantes, né? O taping, por exemplo, o neurofeedback, o tratamento com laser, né? O ILIB, tem muitas coisas que as pessoas ainda não têm acesso. Não têm acesso porque Exatamente. são tratamentos que não são convencionais, que não estão Uhum. disponíveis, por exemplo, pelo SUS, é, Pelos mas, convênios, né? mas são tratamentos importantíssimos e que garantem uma qualidade de vida para o nosso paciente e quase que uma mudança de 100%. E a Tia Cláudia vai mostrar algumas imagens aqui sobre a aplicação do taping para os portadores de TEA, para vocês verem como
surte resultado, como é efetivo e como é tão importante proporcionar para os nossos pacientes essas possibilidades de tratamentos que realmente surtem muito efeito, né? Que impactam tão positivamente no dia a dia deles, que é o mais importante, né? Porque a gente levando em consideração que a parte motora, ela não faz parte de uma avaliação diagnóstica do TEA, imagina. Que é Isso um ainda não é um absurdo. protocolo, né? A gente tem que, eu falo que eu chamo muita atenção para isso, porque às vezes esses distúrbios, essas disfunções começam muito precocemente e passa despercebido por muito tempo por pensarem que atrasou um pouquinho o desenvolvimento, o coleguinha também atrasou não sei o quê, e demoram para perceber ou para admitir, na verdade, Sim. né? Muitas vezes demoram para admitir que existe uma diferença, né? Às vezes entre filhos, às vezes entre família e assim por diante. E hoje, 80% das crianças que apresentam TEA, que têm o espectro autista, e têm disfunções motoras, Sim, o tônus né? muscular é completamente diferente. Né? Às Completamente alterado, né? às vezes eu recebo paciente para fazer a avaliação do mapeamento cerebral do neurofeedback, porque a gente tem uma curva muito específica quando é o TEA. Então, ela é totalmente diferente de qualquer outra curva. Então, pelo mapeamento, eu consigo ter certeza se é. Às vezes o paciente está com dúvida, alguma coisa assim. Só que, às vezes, antes de eu fazer a avaliação, só de ver o tônus muscular, Sim. o aspecto da pele, o posicionamento das mãos e tudo isso, a gente já bate o olho ali, você já percebe. Fala, bom, pode O não tipo de ser, mas tem marcha, né? todas O as tipo do... características de ser, né? Porque é muito Sim, específico, né? E isso você vê não e- está dentro do quadro avaliativo, né? exatamente. Então, assim, essa percepção, ela tinha que ser muito mais precoce, né? Essa detecção e essas avaliações todas. Porque muitas vezes, quando chega para nós profissionais, já chega num estágio mais avançado, né? É, e é um pouco mais complicado para a gente ter resultados efetivos, né? Porque eu falo assim, o taping, por exemplo, ele apresenta resultados muito rápido, muito rápido. Porém, o resultado efetivo é um trabalho, né? É um processo terapêutico. A gente não alcança isso em uma aplicação, não é um negócio que quando você tirar ele vai permanecer perfeito porque já resolveu. Não é assim, né? E pelas imagens que a gente vai passar, dá para ver bem a diferença, por exemplo, dessa mãozinha que está na tela, a gente vê a diferença do tônus. Chega espástico, né? Chega com hipertônus, é uma mão que tinha uma hiperresponsividade, né? É uma mãozinha que Você vê, estava os dedinhos estão até totalmente, levantados, né? exatamente, em uma hiperextensão, numa tensão muito elevada, quer dizer que isso impede a função, né? Uma criança que tiver que fazer uma apreensão, segurar um brinquedo, que seja, ela com esse Movimentamento. padrão na mão, ele não consegue. Então, depois de aplicado, a diferença que se percebe é que a normalização desse tônus, né? E uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha com bandagem é que a bandagem tem que ter um percentual de tração um pouco mais elevado, porque o autista, ele precisa sentir o tato profundo. É a propriocepção que a gente chama, né? O tato profundo. Se você faz uma aplicação de uma técnica muito suave, ele se irrita, ele se desorganiza Desestabiliza. completamente e fica extremamente irritado. Isso é fato, isso é constatado, assim, 100% dos pacientes autistas. Então, todas as vezes que, tanto que essa mãozinha que está na tela, eu usei a bandagem rígida e a funcional. Eu fiz uma combinação das duas, Para tá? Para alcançar poder, esse isso, para nível poder ter de essa resposta de uma profundidade. harmonização, sensorial, né? Uma organização sensorial para ter uma boa resposta motora. Entendi. Então, assim, cada caso, para cada parte do corpo, a gente trabalha muito com o pezinho equino, né? Essa foto que entrou agora, ela é muito interessante,
A gente tenta não mostrar o rostinho da criança, mas no canto esquerdo da imagem, ela tem uma... É o momento que a criança fez o contato visual com a mão, com a própria mão. Então, eu apliquei a bandagem nas interdigitais, né, entre os dedos, e na mesma hora o menino olhou para a própria mão, e ficou observando a própria mão. Que incrível, né? Isso para É um incrível, autista, né? Para um portador do TEA, extremamente dependendo do nível, sensorial. isso é muito importante, gente. É Vocês não têm muito noção. importante, porque a partir disso ele passa a segurar um objeto e largar um objeto, ele faz o movimento completo. Ele cumpre a função. Ele pega uma caneta, ele larga uma caneta, ele pega uma bola, ele larga uma bola. Ele tem essa consciência do movimento, É consciência como da se você função. tivesse, nesse momento, ele tivesse tido a percepção da consciência corporal mesmo, da lateralidade, de tudo Exatamente, isso, né? exatamente. Por quê? Porque a gente trabalha com sistema sensorial tátil, trabalhamos com sistema tegumentar, né, nesses casos, e existem, lógico, situações onde a gente trabalha até a parte visceral, intestino, É útero, que interfere os órgãos ocos, bastante. e isso a gente trabalha também, né? Então, assim, é super importante. Essa imagem que está aparecendo agora é de um autista adulto que estava chegando para tratamento, não tinha nunca feito um tratamento. Então, assim, quando eu falei para os pais, por exemplo, que eu indicava que ele fizesse uma natação, os pais ficaram emocionados. Tipo assim, ele tinha tudo para ser um atleta, ele tem corpo, ele tem tudo, ele tem. E o autista, ele tem aquela coisa da repetição, e a Sim, natação é isso. sim. Você vai e volta, você vai e volta. Então, assim, seria uma atividade física que para ele seria fácil de fazer, né? Lógico que com as variações dos tipos de nados que seriam Adaptado, né? propostos, exatamente para quebrar esse padrão de repetição, né? E, e assim, a primeira imagem, ele tem uma postura bem cipótica, alheio a tudo e as pessoas que estão ao lado dele. Na segunda, ele já está com a aplicação, e na terceira, ele Você já quer está se aparecer, Maria? olhando. Dá Oi, um oi Maria. aqui. Vai lá no papai agora. Oh, meu Deus, fugiu aqui. É. E na terceira, ele está olhando para ele mesmo. Quer dizer, o contato visual, ele é uma resposta muito positiva a essa estimulação sensorial tátil, Sim. a essa propriocepção. Você ativa essa parte do corpo e faz esse contato. É aquela situação, eu me sinto, então eu me vejo, né? Eu me Porque enquanto vejo, ele não se exatamente. sente, ele não consegue se ver, né? Uhum. Eu me sinto, eu me vejo, exatamente. Eu vou ter que levar E essa mocinha lá, senão a gente não vai conseguir. vai lá, Pode continuar. tá? E aí, nessa outra imagem, a gente fala também das crianças, né? Dá para observar que o padrãozinho da mão, quando a criança chega, né? E vai vendo a evolução disso nas preensões. Então, no início tem uma preensão que ela demonstra uma certa rejeição do objeto, né? Ela pega só com as pontas dos dedos, e depois, com a aplicação da bandagem, ela já segura o objeto com mais firmeza. Nessa que está aparecendo agora, ainda antes da técnica ser aplicada, ela não tinha uma boa apreensão para o lápis, ela pegava com uma mão boba, vamos dizer assim, uma mão mole, sem Frouxa, né? força para segurar o objeto, né? E na última imagem a gente já vê o resultado de uma aplicação, né? De uma Nossa. técnica bem aplicada. Porque eu falo assim, a técnica bem aplicada, ela surte resultado, sim. E isso, assim, é uma coisa que eu me proponho a conversar com quem fala que é placebo. Porque, assim, só quem já usou e entende e sabe como fazer, né? Porque, assim, não basta ter a fita, porque abrir a caixinha, ler o que vem ali e tentar fazer, E tentar fazer, né? não A adianta. gente, a gente tem que saber a causa do problema, o sintoma que você vai tratar, e você vai por um longo tempo. Eu tenho percebido em paciente neurológico uma média de 12 a 13 sessões, né, de trocas, para que a gente tenha já uma resposta efetiva que você não perde quando tira a bandagem.
né? Entendi. Eu ia te Salvo fazer essa casos muito pergunta. severos, os casos mais severos que a gente não pode garantir, né? Certo. O paciente neurológico, ele faltou uma sessão, 2 sessões, você É. regride, né? Então, assim, você tem essa disponibilidade de começar de novo e de resgatar para depois poder dar continuidade, né? Uhum. Então, Ah, olha que bacana, já segurando, né, o objeto. olha lá, Muito né? Então, legal. no começo ele está olhando lá na outra direção, ele não está nem prestando atenção, aqui no fim ele já está erguendo e observando o que ele fez, né? Uhum. Observando o movimento que ele está fazendo, né? Então, assim, é muito importante a gente ser extremamente observador, né? Porque é a observação que nos traz as respostas, Uhum. E né? Então, assim, assim, pois não. que eu queria te perguntar o seguinte, porque assim, no neurofeedback, por exemplo, a gente trabalha, não vamos supor um paciente que não está dentro do espectro, tá? A gente Tá. trabalha com no mínimo 40 sessões que não podem ser interrompidas e a gente consegue um ganho cognitivo, sensorial e todos os aspectos que a gente consegue trabalhar efetivo a partir de 40 sessões. Para quem Uhum, está no espectro, a gente não consegue isso. Assim como você falou, eu não posso garantir um autismo severo, eu garantir que não vai uhum, voltar. Então, no uhum, autismo com o neurofeedback, a gente trabalha com um protocolo permanente. Então, a gente certo. vai iniciar com ele vindo todos os dias, fazendo neurofeedback todos os dias, com 10 sessões. Na verdade, com 5 sessões, a gente já consegue perceber uma grande mudança comportamental, principalmente. Mas Certo. com umas 10 sessões, a gente já consegue ver outra pessoa, outra criança. Uhum, Porém, isso vai se permanecer para sempre. A gente vai diminuir a quantidade de sessões, mas a gente não tem, a gente não consegue estabelecer um novo padrão de uhum, funcionamento neurológico, como a gente consegue, por exemplo, quando a gente está tratando uma compulsão, ou uma depressão, ou uma insônia, que a gente consegue efetivamente mudar aquele padrão e quando eu mapeio o cérebro daqui a um ano, ele está do mesmo jeito, ele está funcionando dentro a menos que entendi. aconteça um trauma, uma lesão, ou um Uma trauma emocional intercorrência, muito né? grande, uma intercorrência. Ok. Com o taping, você falou que você precisaria também de um tempo para que ele se tornasse permanente, mas então, em alguns casos, é possível, sim, que esse benefício seja permanente? Sim, com certeza. Que Com incrível. certeza. A gente assim, eu classifico um pouco por área de patologia, né? Uhum. Por exemplo, o paciente ortopédico, puramente ortopédico, a gente segue muito os protocolos da ortopedia. Então, tem mais ou menos o tempo certo da recuperação, da reabilitação desse paciente, né? Certo. Vamos dizer que seja lá as LER, né? A síndrome do túnel do carpo, tenossinovite Decker-Van, Uhum. a própria tendinite, tem de ombro, de cotovelo, né, as tendinites que agora são tão comuns, as epicondilites, etc. E esses tratamentos a gente consegue rapidamente. Se o paciente for um paciente que colabora e que não falta, a gente, às vezes, com 2 semanas de tratamento, 2, 3 sessões, 4 sessões, a gente já elimina praticamente esse problema, tá? Uhum. Como tudo, tem a parte de colaboração do paciente, ele tem que colaborar naquilo que é a parte dele. Manter a Na bandagem, verdade, nem cuidar só para que ela ele, né, dure. tia? Às vezes ele e a família, né? Porque às vezes, pelo menos na minha Exatamente. área aqui, eu vejo que É, às vezes o paciente está lá firme, né? Mas a aham. família não traz, ou não tem a É paciência para é esperar o alguém caso no bem claro necessário, né? do paciente neurológico, por exemplo. É. Já o neurológico, não tem como a gente pré-estabelecer um tempo certo, porque ele passa por muitas intercorrências, Uhum. né? Por exemplo, agora, né, em tempos de Covid, a gente faz um ano, mais ou menos, que não tem atendimento presencial para paciente neurológico grave. Quer dizer, eles estão num padrão de regressão, digamos assim, acentuado, né? Por mais que a equipe tente suprir, né? Vão fazer um revezamento, algumas famílias não aceitam,
né? Uhum. Outros, quando em alguns casos o próprio paciente não aceita, Eu tô com alguns o próprio pacientes que abandonaram profissional o tem, tratamento com medo do Covid. exatamente, e o próprio profissional tem que se preservar para poder atender, né? Uhum. Hoje eu estava comentando, o Ministério da Saúde está solicitando a nossa participação na linha de frente, né? Então, eles oferecem o curso e tudo mais, e a gente tem sempre que ter, você tem que ter aquela consciência de que o que você vai enfrentar diante da pandemia é Uhum. aquilo que você pode enfrentar mediante a sua família, Uhum. né? Então, Sim. assim, você tem que pôr numa peneira, numa Numa balança, que balança, né? é uma situação bem delicada, né? Assim, pacientes reumáticos, por exemplo, a gente também consegue aliviar. E vai, só que de acordo com as crises que eles têm, Uhum. né? Por exemplo, eu já tive resultados excelentes com paciente rancênico. Eu Nossa. nunca achei que eu fosse trabalhar com hanseníase algum dia, Uhum. porque a princípio eu pensava que a pele deles não suportaria. E a Uhum. gente fez um trabalho belíssimo no Hospital São Julião, eu com a Laura Beladelli, que é uma TO de lá, é a responsável pelo setor de reabilitação de membro superior e pelo setor de taping lá do Hospital do São Julião. E é um hospital que oferece o material Que abundante, não legal. falta material, me oferece a oportunidade de estar lá dentro ajudando, fazendo um mutirão de atendimentos, e Nossa, que assim, com incrível. excelentes resultados. Excelentes resultados. Então, cada grupo, né, divididos por patologias ou condições, a gente tem um ponto de vista em relação a essa melhora efetiva, Uhum. né? O que menos corresponde é o neurológico, porque infelizmente eles têm um nível de comprometimento global muito sério, muito severo, Uhum. né? Então, se virou o tempo, se esfriou, se É, choveu, porque se tem que andar de ônibus, né? Todos esses fatores implicam, às vezes, não é uma questão só de não ter disciplina, é de sim, não ter sim, condições realmente de exatamente. vir com uma cadeira de rodas, de chegar no local de tratamento, né? Uhum. Então, essa efetividade, ela flutua muito em relação a isso, né? A gente tenta fazer a coisa da melhor forma, mas nem sempre o resultado é realmente efetivo por um longo prazo. Porém, por exemplo, o paciente neurológico, ele é um paciente para a vida toda. Ele é um paciente para Igual a no vida toda, neurofeedback, não tem. né? Ele tem Eu sou altos e baixos, técnica. mas ele tem épocas de uma melhora significativa, né? Uhum. É isso É, aí. é muito interessante. Deixa eu te perguntar uma. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal deixou. Deixa eu fazer aqui para você. Peraí. Deixa eu falar um pouquinho só desse pezinho que está aparecendo enquanto você Ah, olha aí. então tá. Esse pezinho é o pezinho característico do autista, né? É Uhum. a pisadinha equina que a gente chama, né? Ele pisa na ponta dos pés. Nós temos que, portanto, estar muito atentos com a questão sensorial de hipo ou hiperresponsividade, né? Antes da gente trabalhar. E Uhum. isso, olha a diferença que ele Nossa. apresentou, né? Essa foi uma primeira aplicação, tá? Então, assim, seguindo essas regras de que tem que ser uma técnica proprioceptiva, Uhum. contração, que ele tem que sentir esse estímulo e para imediatamente ele trazer uma Poder resposta. Essa reagir, né? criança, eu tenho até um videozinho dela andando depois da Que aplicação com a legal. carinha mais feliz do mundo, os pais felizes da vida. Então, assim, essas são as recompensas, né, do nosso trabalho, né? Ah, Eu com falo que quando certeza. você faz e vê o Ver resultado, o você resultado. realmente vê que vale a pena e vamos apostar nisso, Com né? E certeza. é muito bom falar numa live, porque ela abrange um pouco mais de pessoas, né? Olha só, tia Flávia Franzão fez a seguinte: Ah, teia barra ponta dos pés. Eu uhum, acho que é mais ou menos isso, sobre isso aí que é, você está falando mesmo, né? Ela está isso, isso. perguntando. Ela já fez curso comigo, a Flávia. Ah, A legal. Flávia fez curso comigo. É a É, Flávia lá de Miranda? é, Ah, ela já fez comigo exatamente. também. Então, Eu fui Flávia lá é uma já. profissional exemplar. Ela é Esse super. pezinho, Flávia, é um pezinho bem característico, né? E essa técnica que eu apliquei aí chama técnica LMI e aplicada em espiral, tá?
Então, ela ativa toda a musculatura de coxa, tá? Tanto anterior, cadeia anterior, quanto posterior. Ela ativa também, coloca na posição de rotação externa a perninha, então, quer dizer, ela posiciona melhor e melhora a marcha, porque ela faz com que a criança consiga elevar a perna anteriormente e pisar com o calcanhar, tá? Pisar Porque para com o eles é um calcanhar. desafio, né? Pôr o É calcanhar um no chão desafio, porque é um. é extremamente sensorial. A gente usa muito escovação no calcanhar, né, para Uhum. dessensibilizar, e ele conseguir daí fazer essa pisada mais adequada. Então, assim, esse pezinho realmente, ele é um desafio, mas ele já é um desafio ganho pelo taping. Isso aí a gente pode garantir. Eu até Ai, que hoje não tive bacana. nenhum caso que não respondesse positivamente às diversas técnicas, porque não é só essa, são diversas técnicas. A gente tem um arsenal de técnicas muito grande, porque eu nunca recomendo que se use mais de uma vez a mesma técnica seguidamente. Então, Uhum. se eu inicio com essa em espiral, na próxima sessão eu vou trabalhar uma outra técnica que não seja em espiral. Justamente para estimular em várias áreas. Exatamente. Eu trabalho os mesmos objetivos, porém com outras estruturas. Alinhamento posterior, alinhamento anterior, dorsiflexão e assim por diante. Porque esse pezinho que está aparecendo também, olha, o Ai, que bebê, coisa mais olha linda, a gente. diferença desse pezinho, gente. Olha, ele pisava exato só nos dedinhos mesmo. Uhum. E logo em seguida, olha o pezinho no chão, Nossa, que pisando lindo. 100% o pezinho no chão. Tá? Uhum. Então fez uma botinha, né, com a bandagem. Então esse estímulo ele é muito forte, ele é um estímulo potente, né? E ele traz mesmo o pezinho para o chão. E é importante, a criança ela descobre as capacidades motoras dela a partir do momento que ela pisa, porque ela se sente capaz de, inclusive, fazer um deslocamento. É, só isso que eu ia falar, só essa sensação de estabilidade, né? De sentir aquela coisa, Exatamente. eu me sinto, eu me vejo. Eu senti Uhum. no chão. É Sim, aquele. Até ela não tem nem questão espacial se ela não tá com o pezinho no chão. Ela não consegue saber exatamente. até onde ela pode ir, quais são os limites Exatamente. externos, E né? acontece em Percebe muitos, muito. casos também, Sofia, por exemplo, de ter a síndrome de Down e o autismo, Uhum. paralisia cerebral e autismo. Então, assim, são casos que comprometem muito mais a vida funcional dessa pessoa, dessa criança, seja qual for Uhum. a faixa etária. Porque você percebe dificuldade para andar, para falar, para se posturar, né, para sentar, para levantar, para se comunicar tanto verbal quanto não Uhum. verbal. Então, quando a gente trabalha com a bandagem e vai por focos, né? A gente você começa pelo pezinho porque é aquilo que mais precisa. O Uhum. outro você começa pela mãozinha porque a mão está na fase, de repente, do treino de escrita numa escola, ou até de pegar os objetos, segurar uma mamadeira. Então, a gente na terapia ocupacional tem que ter um objetivo para fazer. A gente não faz por fazer. Sim, é Eu bem faço porque específico, eu né? quero que aquele paciente exerça determinada função, que ele tenha uma independência, né? Que ele tenha uma capacidade de fazer uma atividade com começo, meio e fim. Essa bebezinha que está aparecendo, a Manuela, ela é de uma hipotonia e uma hiporresponsividade, tá? É uma PCzinha com autismo, ela não conseguia sentar. Ela desmoronava, ela se desorganizava. Então, olha a posturinha dela antes, ela sentadinha, alguém segurando, essa daqui também. E quando ela senta com a bandagem nas costinhas, ela mesma se apoia. Que Ela gracinha. levanta a cabeça, né? Ela direciona o olhar dela. Uhum. Então, assim, É um existem ganho técnicas exatamente para incrível. cada objetivo. Então, a bandagem, ela tem isso. Às vezes é o mesmo produto, é o mesmo corte, porém, a maneira de aplicar é diferente, então o resultado é É completamente outro. diferente. Entendi.
Deixa eu te fazer uma pergunta, tia. Você tem curso específico para aplicação de taping para os portadores de TEA? Você faz essa especialização para os profissionais da terapia ocupacional? Não sei se fisioterapeuta também atua Sim, com o taping também, também. também. Fisioterapeuta, fono, na verdade, todos podem atuar, né? Certo. O que eu faço nos meus cursos normalmente, eu passo, né, o meu conhecimento para esses profissionais para que cada um utilize na sua profissão, né? Eu não estou Entendi. ensinando o físio ser físio nem o fono ser fono, mas cada um vai utilizar com os Ele seus vai objetivos adaptar para dentro do as seu necessidades. contexto, né? Uhum. Então a gente faz sim. Comecei sábado passado, termino esse sábado uma turma aqui em Campo Grande, Ah, que legal. onde a gente está vendo o global. Nós Ah, estamos tá. vendo todas as partes do corpo, tá? Então, assim, eu faço por foco, né? Hoje meus cursos são 6 módulos, com focos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho neurotaping, que é adulto neurológico. Então, a gente pega todos os aspectos corporais, neuromotores do adulto e trabalha nas técnicas da bandagem. Aí nesse É, tem- entraria os posicionamentos para o TEA, no neurológico. entraria também para os adultos. E o Uhum. Taping Kids entraria de zero, desde o recém-nascido até do prematurinho, até 14 anos, dependendo da condição, da patologia, a gente estica ou encolhe um pouquinho essa faixa etária, Entendi. dependendo das características do paciente, né? No Uhum. Kids, a gente fala de ortopedia, fala de neurologia, fala das síndromes genéticas neurológicas, do TEA. Então, assim, eu procuro abranger tudo e fazer uma análise completa, né? Entendi. Tem o Fonoband, que é específico para fonoaudiólogos, e que, por incrível que pareça, esse curso eu só ministrei fora do Brasil, porque no Brasil a gente tem uma barreira meio, uma certa, vamos dizer assim, Resistência? separação, resistência, mas assim, uma certa separação em aceitar que uma TO vá dar aula para fono, e assim, não são todos. Tem gente que aceita muito bem, tem um rendimento maravilhoso, e outros têm uma certa resistência. Então, assim, esse é um módulo que eu nunca dei no Brasil. Eu já dei no Equador, já dei na Argentina, já dei nos Estados Unidos, em Portugal, mas aqui mais na América do Sul, porque é muito mais fácil para a gente, mas ele é um curso específico para vias aéreas, né? Então, Nossa, que deve respiração, ser fala, controle de incrível queloreia. para apoio da questões fonológicas com o portador do TEA, né? Porque a gente vê que Aham. essa área de comunicação, de sensibilização para comunicar, ainda é bem E a gente tem precário. técnicas, Sofia, que dão tanta percepção, por exemplo, Sim, para deglutir a própria saliva, que tem tanta abrangência nos músculos da face, de pescoço, controle cervical, é tão abrangente, e assim, existem técnicas muito, muito novas que saem daquele padrão só de orbicular da boca, que o uhum, pessoal usa até assar a boca do paciente, até desprega muito fácil. Então, a gente tem outras alternativas hoje, sabe? Que uhum. seria muito interessante de fazer essa troca, né? Aí nós temos o ortotaping, que é puramente ortopédico entre adulto e criança, tá? Temos o athletic taping, que é para as questões dos atletas, e existe nesse athletic taping uma parte do curso que fala exclusivamente do CrossFit, Ah, que legal. para os atletas de CrossFit. Que eu não sei o Então, que, assim, que a aqueles gente atletas têm na cabeça de fazer aquelas coisas. Eu fico vendo, eu tenho dois pacientes que são competidores de CrossFit, eu fico, ah, Na verdade, assim, na verdade, o CrossFit ele é excelente, mas bem aplicado, né? Eu falo, a pessoa, o que acontece muito é que às vezes a ansiedade pelo resultado acaba levando a uma lesão, né? Ele bem praticado, ele é excelente.
Acontece, lógico, porque eles trabalham com peso muito elevado. Muito Então, às vezes, elevado. poderiam ser lesões menores e acaba, às vezes, sendo lesões mais graves, É. né? Mas os atletas em geral, técnica específica para natação, outra para basquete, outra para vôlei, para todas essas ginástica de solo, enfim, para cada técnica, para cada atleta, para cada esporte, tem a Uma técnica técnica específica. específica. Entendi. Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, a gente voltando um pouquinho para o assunto do TEA, é assim, Uhum. A partir de quanto tempo você acha que já consegue perceber um resultado? Então, por exemplo, ele foi na sessão hoje, colocou o taping. Você mostrou algumas imagens ali que você falou que foi da primeira sessão, já teve aquela foto de antes e depois. Quanto Todas que eu tempo é pus esse hoje, retorno aí para a segunda sessão? para Que é dar esse tempo, continuidade. isso, que é esse tempo entre uma aplicação e outra. A partir de quanto tempo nesse Uhum. intervalo a gente já consegue Uhum. perceber o resultado? Tá. É assim, você aplica hoje, por exemplo, a primeira aplicação, você tem que avaliar a reação da pele. Tem pessoas que conseguem ficar uma semana com aquela bandagem. Eu tenho paciente neurológico que fica 10 dias, né? Agora, assim como eu tenho um paciente que eu ponho de manhã, de tarde, ele liga e fala, ó, já saiu, Entendi. né? Aí eu Você brinco com acha que ele, a você tirou, oleosidade né? da pele interfere um pouco nisso? Isso interfere muito, a transpiração, a oleosidade, a temperatura corporal, Entendi. tá? Então, assim, porque ela é termoativada, toda bandagem é termoativada, então ela é aquecida, ela cola mais rápido, ela permanece mais tempo aderida. Então, assim, se eu apliquei hoje e a pessoa tem uma boa pele, consegue ficar 5 dias, eu vou atender ela uma vez na semana. Entendi. Então vai depender do. Eu e se, quando é, por exemplo, reabilitação de membro superior e mão, que sai muito rápido, porque a gente transpira, porque usa muito a mão, Uhum. porque lava muitas vezes, principalmente nessa época agora, a gente lava muito e passa álcool, então acaba que ela se desprende mais rapidamente, aí o ideal é atender pelo menos 2 vezes a semana. Né? E dependendo da pele, a gente tem como recurso os adesivos, os sprays adesivos, é cola spray que Que a gente legal. passa antes, aí faz a aplicação e ela realmente adere e permanece por mais tempo, Certo. né? Ela é um produto próprio para permanência da bandagem na pele, para durabilidade, tá? Só que assim, ela cola muito, então é com Cola a muito. pele que tem essa resistência, Que aguente né? ficar, né? E aí a gente vai calculando, a partir da primeira sessão, da durabilidade dessa primeira sessão, é que a gente calcula essas próximas trocas, né? Então, mas por Eu, exemplo, se eu coloquei hoje, né, um uhum, pezinho daquele pezinho equino, você uhum. colocou hoje, você acha que daqui 3, 4 dias já consegue perceber melhora ou só depois que fizer Não, consegue na mesma hora, na na mesma hora você mesma hora consegue. já consegue ver a Isso, diferença? essa foto é da mesma hora, essa aí é Nossa, dentro do consultório ainda, é dentro do consultório. Então, posiciona e mas isso é o que fica. eu digo, você consegue o resultado, ele só não é efetivo imediatamente. Ele Entendi. não tem uma durabilidade, Sim, ele age enquanto está aplicado. ele não se torna um padrão imediato, precisa de todo esse Exatamente. processo. Ele precisa de um processo de trocas e não só a bandagem. Vem a bandagem e a atividade terapêutica que vai reforçar o padrão que a gente quer que venha se manifestar como normal, né? Como Uhum, adaptado para essa criança, para essa pessoa. entendi. Né? Então, assim, esses resultados que vocês estão vendo são da hora que eu apliquei. Nossa, é muito incrível Né? Eu mesmo. apliquei. Por isso que eu falo, eu tenho o filminho desse menino, é um garoto de Belo Horizonte. Eu tenho o filminho dele da mesma hora que eu apliquei, estava o pai e a mãe assistindo, ele saiu andando, rindo, feliz, sabe? E pisando certinho. Parceiro. Faceiro, feliz da vida. Que Entendeu? legal, muito Então, legal. o resultado, ele vem imediato, porém, ele vai se tornando efetivo ao longo Do do processo período de terapêutico. tratamento, do processo terapêutico. Entendi. Bom, Michele Ramos aqui fez uma pergunta. Nas crianças hipotônicas, a tração passa a ser ainda maior?
O percentual de tração, ele é muito relativo ao objetivo traçado, tá? Então, primeiro eu tenho que saber o que você está tratando. Se eu estiver tratando, por exemplo, uma dor, eu não vou pôr tração de forma alguma, mesmo ele sendo hipotônico. Se for uma dor, por exemplo, muscular, uma dor por uma contratura, por uma coisa assim, eu não posso aplicar tração. Porém, se o meu Entendi. objetivo for aumento de tônus, melhorar a postura, ativação muscular, suporte articular, eu uso tração sim. Porém, eu respeito a mesma graduação. Ela é aumentada gradativamente. Eu Entendi. começo com uma tração leve, que é até 15% mais ou menos, passo para 25, 35, passo para 45, 50, costumo parar em torno de 70% quando é necessário chegar lá. Uhum. Nem sempre é necessário chegar numa tração tão alta. Eu evito o máximo que eu posso, porque quanto menos tração, maior é o movimento que eu alcanço, maior é a amplitude do movimento do paciente. E quanto mais tração, eu inibo o movimento, eu diminuo a capacidade de mobilidade. Então, essa questão de tração, ela tem que ser muito cuidado, porque se você põe muita tração, não é porque ele é hipotônico que você vai pôr 50% de tração na primeira sessão, porque você vai judiar da pele dessa criança, desse adulto, seja quem for, né? Então, a gente começa sempre com baixa tração leve, passa para uma mais moderada, e assim vai subindo enquanto for necessário subir. Tá? Entendi. Nem sempre você chega de 50% para cima, tá? Eu já não recomendo tanto. Eu acredito que você chegando no máximo a 75 tá maravilhoso, né? Tem uma outra pergunta aqui, doutor Nago 3, você conhece? Ah, daí é o indiano. Ele fez uma pergunta aqui, Cláudia, quantos pacientes, eu acho que é isso, quantos pacientes você já atendeu? Nossa Senhora, difícil demais de responder. Eu já tentei fazer essa conta e é muito difícil responder, viu? Mas que já chegou no mínimo nos 1.000 pacientes. Já chegou nesse número, já. Porque juntando, né, a época que eu trabalhei na Pestalozzi como voluntária, todos os cursos que eu dou, mais consultório, e nesse espaço de tempo de 2007 até 2021, foi Chão, muita né? gente. Foi muita gente. Fora os pacientes voluntários, né? Voluntários, Aqui, eu é. tô travada, socorro! Aham. Já Ai, me salvou muito, né? esses aparecem sempre. Com certeza. Os bebezinhos de nariz entupido, né, Os Sofia? bebês que ficam com o nariz entupido, não tem jeito. É Bom, verdade. nós temos aí ainda 10 minutinhos, tia. Eu queria que você dissesse aí um pouco como as pessoas te encontram, qual é o seu site, qual é o seu Instagram, para as pessoas que tiverem interesse em fazer seus cursos, em conhecer o seu Tá. trabalho também como na parte terapêutica, né? Quem tiver algum Uhum. filho, alguém na família precisando do acesso ao taping, como que te encontra, né, para a gente É, poder dar essa informação aí para as pessoas e que você também dissesse o que faltou, o que você achar importante colocar aí sobre o taping uma coisinha voltado só para que mulheres. eu acho importante a gente colocar é que atualmente existem muitos tipos de bandagem, muitas marcas, muitas estampas, e as pessoas sempre me perguntam a questão do custo-benefício, né? Certo. Ah, mas você compra pelo valor, você compra mais barata, você compra mais cara, você compra que cor, estampada. E eu acho importante falar um pouquinho sobre isso, porque assim, o custo-benefício ele é medido pelo resultado que a gente alcança, Sim. né? Se você aplica e tem um bom resultado, não tem por que mudar, né? Time que está ganhando, a gente não mexe. Sim. Então, assim, em Campo Grande, a gente não encontra muitas marcas. Então, eu passei a adquirir os produtos importados e tenho um canal de vendas, que por enquanto ainda é dentro da minha página do Instagram, e tem uma página do Instagram que é @portal do tape,
que é você vê os produtos e se quiser comprar, você entra por ali. Então, assim, hoje nós temos de Hello Kitty, de Pequeno Príncipe, tem a história do Pequeno Príncipe numa bandagem, tem a Soft, que ela é para um produto próprio para os bebezinhos, que não judia da pele deles. Então, assim, nós temos Ah produtos lá, a de Júlia tá toda... mostrando pra gente aí, a Isso, página. exatamente. Então, assim, nós temos muitos produtos, então procurem conhecer para não ficar na mesmice da bandagem de algodão. Hoje a gente tem produtos que potencializam os resultados, Uhum. né? E você acertando no produto, você já ganha em tempo, porque o paciente não precisa voltar 2 vezes na semana para Uhum. trocar porque a bandagem soltou, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante. Quem quiser informação sobre os cursos, entra no @claudiaantelo, tudo junto, .to de terapia ocupacional. Lá tem as imagens, tem os estudos de caso, geralmente eu já coloco as datas de curso. Diante da pandemia, eu tenho feito, principalmente aqui em Campo Grande, os cursos, eu falo VIP, né, porque são separados, são individuais. Amanhã mesmo eu tenho vou dar para uma fisioterapeuta. Aí você Então, faz um assim, a gente grupinho faz o pequeno curso ou individual mesmo, ou ou faz. individual mesmo, Ah, que exatamente. bacana. Esses de sábado a gente está fazendo numa clínica Mais Vida. Então, fizemos uma turma de 8 profissionais. Então, foi semana passada e vai terminar nessa semana no sábado. O de amanhã é individual. Em algumas situações a gente faz em duplas. Então, assim, são as maneiras que a gente encontrou de continuar propiciando isso para os profissionais, né? Uhum. Eu não dou curso para pessoas que não tenham formação, tá? Sim, isso é Essa muito coisa, negócio de importante. vir com, curso de... Eu tenho segundo grau, eu posso fazer. Não, eu não faço isso, tá? Eu já me procuraram muitas vezes e não é porque a nossa legislação ainda não fala nisso que eu vou abrir para qualquer pessoa, tá? Sim. Então, assim, a gente vai com cautela e disseminando conhecimento para aqueles que realmente têm condições de passar para frente a coisa bem feita, Porque é aquilo que né? você falou, não adianta saber aplicar o taping, você tem que saber o que ele vai mobilizar no paciente, qual é a parte sensorial, a Exatamente. parte neurológica, o que ele vai atingir Exa do ponto que você colocou exatamente. para ver qual vai ser o resultado. Não é aleatório, né? Então não Exatamente. tem como fazer É, isso com não, uma e não pessoa tem leiga. como, não adianta, porque eu falo, a pessoa que tenta fazer sozinha, ela não vai ter resultado, ou ela sai falando que aquilo não presta, né? Ou ela acaba vindo procurar alguém que sabe e fazer uma coisa direitinho. Uhum. Então, eu sempre penso que começar pelo começo, né? Da E forma fazer correta. todo o trajeto do conhecimento para que você tenha uma técnica raciocinada. Você tenha um conhecimento e uma aplicação raciocinada. Não é simplesmente fazer por fazer, né? Uhum. Porque isso eu falo muito assim, a gente faz o nome da gente uma vez só, né? E para atrapalhar a vida da gente é rapidão. Com Então, certeza. o negócio é a gente ter essa visão de profissionalismo, de ética, né? E seguir. Então, acho assim, tem muito mais, né, para a gente conversar a respeito disso, mas eu creio que foi demonstrado, pelo menos pelas imagens de hoje, algumas possibilidades, né, de técnicas a serem aplicadas e estou à disposição, tá? Eu vou colocar acho que vou passar para você aqui pelo live mesmo, o contato para curso, Pode tá? colocar aí nos comentários, Tá. Eu vou que aí fica colocar nos salvo. Eu comentários. vou Tá. deixar essa live salva, tá aqui no Instagram da Intac. E depois vai subir para o canal do YouTube também. Aí, se você quiser Beleza. pegar o link e compartilhar, às vezes alguém te pergunta mais sobre essa Eu questão do mandei o TEA, meu né? telefone, Isso. tá? Esse é o meu contato pessoal. Então, aí a gente pode ir se comunicando aí pelo celular, pelo WhatsApp também. E pelo Instagram também, né, tia? Qualquer Pelo dúvida, Instagram problema. também, com certeza. Olha lá, Pelo nem Instagram fala que, também. que está à disposição que eu abuso. Olha lá. A sua Ah, pode idade. abusar. Estou aqui para isso.
Estou aqui para Muito isso, bom. gente. Fiquei muito feliz com a sua Eu participação também. aqui. Gostei demais de conversar virtualmente com você. Vamos A fazer gente mais só vezes. conversa pessoalmente, virtualmente, é Ah, novidade. pois é isso mesmo. Muito bom, tia. Isso Obrigada mesmo. mesmo por tudo que você vem Eu que fazendo, agradeço. né, na sua área e com a sua profissão. E sendo referência aí, né, nessa coisa tão Tá, específica, tão obrigada. linda, que dá tantos resultados maravilhosos. É isso, gente. Muito Obrigada. obrigada a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que acompanhou, que participou, que comentou. Uma ótima noite para vocês. Um grande beijo. A gente se vê na nossa próxima live, que vai ser sexta-feira, com o Dr. Luiz Darcy, no mesmo Ó, que horário, às legal. 18h30, para O falar sobre homeopata top da homeopatia. cidade, hein? Não, não vou. Você acha que eu vou fazer alguma coisa mais ou menos? De jeito É. nenhum. Só os tópicos. Obrigada. Doutor Luiz, na sexta-feira, com a gente aqui para falar sobre homeopatia e o transtorno do espectro autista. Um beijo para Muito bom, vocês. gente. Muito Gratidão. obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar com todos. Tá? Até a Um próxima. beijo. Um Tchau. beijo. Tchau.